a protagonista direto da AgriShow, recebendo essas mulheres incríveis. Hoje eu converso com a Ana Cristina Crespani, que é produtora rural e tem a marca Viva la Vida, de um vinho incrível. Conhecer essa história dessa mulher linda e que também tem propósito. Obrigada. Oi, Jaque. Que delícia estar aqui com você. Andei alguns quilômetros, viu? Mas um prazer muito grande. E valeu a pena, né? Muito, muito de estar aqui com vocês, aqui no meio do agro, né? Da maior feira das Américas, né? Exatamente, muito a legal. AgriShow é incrível, é uma super experiência. Mas conta um pouquinho sobre você, Ana. Como é que você começou? Você é filha de produtores rurais? Então, na verdade, eu sou neta de produtores rurais, né? A minha história vem dos meus avós, que eles já plantavam no Rio Grande do Sul. Tudo, eles plantavam para subsistência, né? E meu avô também, ele fazia vinho lá no Rio Grande do Sul. E meus pais, uma história muito interessante, o meu pai, visionário, ele foi para o Mato Grosso e ele criou uma cidade no Mato Grosso. No meio, assim, do nada, da terra mesmo. A gente se criou assim. Hoje é uma cidade linda, chama-se Primavera do Leste. É uma cidade muito pujante, uma economia, assim, extremamente forte. O agro, né, pulsa lá. E você imagina, meu pai idealizou aquela cidade nos sonhos dele, assim, ele visualizou aquilo e falou, aqui vai ser uma cidade. Então, eu me criei no agro, praticamente, né? Sempre gostei muito, sempre fui apaixonada pela terra. Eu gosto muito de falar que eu gosto da roça mesmo. E isso era uma coisa que, como vem desde pequena, então eu acho que eu falo que o que você vive hoje é construção de uma vida. Então eu vi meus exemplos todos em casa, né? Meus avós, meus pais. E quando eu me tornei uma mulher, eu me casei muito jovem, aos 19 anos. O meu ex-marido também, um produtor rural, filho de um grande produtor também de algodão. Então a gente sempre, né, criei meus filhos assim, mas eu tinha algo já que eu falo assim, que ele pulsava dentro de mim. Então eu sabia que, além de ter o propósito de ser mãe, mulher, né, edificar minha família, que eu acho que é o maior propósito de toda mulher, eu tinha o propósito de criar algo que fosse gerar realmente, assim, um propósito, uma missão e um legado. E aí foi quando veio Viva la Vida na minha vida. E me conta mais, né? O Viva la Vida é um vinho incrível, um rosé que eu experimentei, posso falar, que está entre uns dos melhores que eu já experimentei, né? E não é por menos que ele também está hoje dentro de uma companhia aérea, né? É verdade. Mas a história do Viva la Vida é muito interessante, Jaque, porque até para inspirar outras mulheres, eu comecei de baixo. Quando eu me separei, eu acabei me separando. E eu realmente, assim, não tinha muitos recursos, Jaque, para começar. Quando eu comecei a minha vida, eu comecei, digamos assim, trabalhar meio que escondido, porque meu ex-marido, ele era um pouquinho, bom, a esposa, mas para ficar em casa, aquela coisa toda, né, criar os filhos. E como eu te falei, vim de uma família que sempre trabalhou muito. Então eu tinha vontade de fazer alguma coisa. E eu comecei, Jaque, eu comprei uma primeira caixa de vinho de uma importadora e eu não tinha dinheiro. Eu comprei com o meu CPF. Ele falou assim, eu vou fazer um boleto, você paga, e aí depois a gente vai construindo a nossa história. E assim foi, de uma caixa, eu construí uma empresa. Dessa empresa vieram outras tantas caixas de vinho, veio minha primeira loja, minha segunda loja, aí disso virou uma distribuidora de vinhos no estado do Mato Grosso, eu comecei a atender todo o estado, e isso assim, uma em cima da outra, né? Comecei sozinha mesmo. E dali eu pensei, se eu consigo, né, trabalhar para tantas marcas e fazer um trabalho como eu estou fazendo, porque lá no Mato Grosso, quando eu comecei, então eu era uma dona de casa que eu cuidava das contas da minha família. E aí, de repente, você se torna uma empresária, cuidando de lojas, de distribuidora, de várias pessoas. E aí, o que aconteceu? Começaram os convites, né? Então, assim, fazer um programa de rádio, fazer um programa de TV, eu escrevi artigos e tal. E isso, um grupo grande internacional, viu meu trabalho no Mato Grosso e decidiu fazer uma proposta para fazer um trabalho a nível de Centro-Oeste, para a gente fazer em todo o Centro-Oeste. E eu fiz um trabalho muito bacana com esse grupo. E aí eu pensei, bom, se eu consigo fazer um trabalho assim para um grupo, eu acho que eu consigo fazer minha marca. E aí comecei a desenvolver, comecei a juntar todas as minhas economias. E eu pensei, agora eu vou criar o meu projeto, a minha marca. E aí nasceu o Viva la Vida. Então eu comecei realmente, já que eu falo isso, porque eu tenho certeza que tem muitas mulheres que vão ouvir minha história. E eu quero dizer assim que é possível.
toda mulher pode. A gente tem uma força dentro da gente que a gente não imagina quanto a gente é forte. Então, aí comecei o Viva la Vida, comecei num projeto assim pequeno, porque eram terras que meus pais tinham no Rio Grande do Sul. E disso comecei com a primeira assim experiência com Viva la Vida foi um pedido pequeno de 120 garrafas. Há 1 ano e meio atrás. A minha primeira experiência. Peguei minhas garrafas, eu comecei a desenvolver esse produto lá no Rio Grande do Sul e trouxe para São Paulo. Cheguei aqui em São Paulo, as garrafas testes, né? Cheguei aqui e eu pensei, eu preciso ter aprovação do melhor sommelier do Brasil e saber se eu tô no caminho certo, porque saber vender, eu sei vender, mas eu queria saber se eu sabia produzir um produto de alta qualidade. Aí levei para esse sommelier, que demorou 8 meses para me atender. E para realmente, assim, falar, não, vamos fazer uma degustação aqui, deixa eu conhecer seu produto. Porque recebem todos os dias milhares de pessoas querendo a mesma coisa. Fizemos a degustação às cegas, 7 produtos brasileiros, 7 espumantes. O meu ganhou na noite como o melhor espumante pelo reconhecido Manuel Beato, que é o maior sommelier do Brasil, um dos maiores que existe no mundo. Ali já que eu pensei, agora eu tô no caminho certo, agora eu vou. Aí eu decidi me mudar para São Paulo, eu e os meus filhos, corajosamente, seguindo a minha intuição, seguindo assim uma orientação de Deus, falou, vai que eu tô junto com você, minha filha. E eu vim, eu hoje em dia não tenho mais meus pais, então o meu suporte realmente está em Deus, totalmente minha vida pautada nisso. E aí eu vim para São Paulo sozinha e comecei esse projeto há 1 ano e meio, levei para uma companhia aérea, para uma degustação às cegas, apresentei um projeto brasileiro, falei, vocês são uma companhia aérea com alma brasileira, eu tenho um produto, né, me dá uma oportunidade. 18 vinícolas participaram da degustação às cegas, Viva la Vida ganhou. E mais uma vez eu falei, eu tô no caminho certo, porque eu entendi já que dentro de cada garrafa do Viva la Vida carrega um pedacinho do meu amor por esse projeto, sabe? E o meu amor por esse projeto, ele é muito maior do que estar numa companhia aérea como a Azul Linhas Aéreas, que nós servimos a business class, primeira vinícola brasileira. Isso nos orgulha muito, a gente leva o Brasil para o mundo inteiro. Mas eu tenho certeza que eu tenho uma missão com mulheres, sabe? O projeto Viva la Vida é um projeto para realmente, assim, a gente colocar mulheres à frente, sabe? E trazer a mulher do campo e falar assim, além de você produzir e você ser uma protagonista dentro do campo, você tem que ser a protagonista da sua vida. Faz total sentido, Ana, porque a gente fala muito aqui, né? Hoje o Brasil, ele importa muita commodity, né? E a gente cada vez tem que começar a olhar mais para transformar essa commodity em produtos, que foi o que você transformou, né? É verdade. Porque a gente precisa muito mais valor agregado e muito mais reconhecimento e muito mais esse lugar do protagonismo mesmo, né? Porque quando você produz a commodity, é um preço que é colocado e você tem que vender aquele seu produto por aquele preço, você, né? Não tem como fazer outra coisa. Claro que tem a parte da sustentabilidade, pode ser um pouquinho melhor, um pouquinho pior, mas quando você faz um produto, é o que você falou, você ganhou dentro de 18 outros concorrentes. Exatamente. Então, é um produto, é com qualidade, aí a gente consegue ter o reconhecimento que você está conseguindo, né? É isso aí. Eu acho que a primeira coisa, você tem que trabalhar com produtos de altíssima qualidade, você tem que entregar isso, a sua entrega tem que ser na qualidade do produto. E no Brasil, a gente tem terroir, o terroir, que nós chamamos, é o solo, o clima e o relevo. Nós temos isso para produzir grandes espumantes de altíssima qualidade. Então, vendo tudo isso, e como eu me especializei, estudei muito sobre champanhes, espumantes, eu pensei, gente, a gente tem aqui no Brasil o que a natureza nos dá de melhor, né? O que a terra nos dá de melhor. Então, a gente consegue produzir uma uva de altíssima qualidade para isso. E veja já aqui que, como eu te falei, há 1 ano atrás, quando eu comecei o projeto, meu primeiro pedido, 120 garrafas. Hoje, 1 ano e meio depois, uma marca tão jovem de mercado, nós estamos comercializando já mais de 10 mil garrafas mês. Então, realmente, assim, é uma força muito grande que vem, obviamente, de uma entrega, de um projeto maravilhoso, mas de um produto de alta qualidade. E o que eu queria te contar, já que, assim, até de primeira mão, uma novidade que eu deixei para contar aqui para todos vocês, que Viva la Vida, esse ano recebeu um convite muito especial. Como nós aparecemos numa emissora muito legal, contando a nossa história, esse projeto tomou uma proporção maior. E aí a gente recebeu uma proposta que eu pensei muito e guardei no meu coração. E hoje eu quero contar aqui que nós vamos criar um projeto de mulheres, as mulheres do agro, mas são as pequenas produtoras, Jaque, as pequenas produtoras que produzem ali e que até então
não tinham reconhecimento. E eu quero levar para essas mulheres, através do Viva la Vida, esse reconhecimento. Então, a gente vai criar um projeto chamado Florescer, lá no Rio Grande do Sul, na região onde eu produzo, que é a região ali de Pinto Bandeira, Bento Gonçalves, com as pequenas produtoras, trazendo elas um pouco mais para o protagonismo da vida. E é isso que a gente vai fazer com elas. Então, o projeto já tem um nome, chama-se Florescer, e já está sendo lançado aqui, Que massa. na Protagonista, a gente está muito feliz. Então, é isso, eu acho que é uma ajudando a outra. E aí a gente se fortalece, e além de, claro, eu falar da minha marca, né, de tudo que está sendo construído com Viva la Vida, mas poder realmente construir a vida de outras mulheres. Isso que me preenche, assim, me transborda. Não, exatamente, porque o nosso espaço é exatamente para isso, Ana. Aqui é o espaço para todos os grupos, os que já existem até os que vão começar a existir, como foi o caso que a Ana trouxe aqui, que temos agora o Florescer. Porque tem muita mulher no campo ainda precisando dessa ajuda, precisando olhar e ver que existem mulheres que começaram assim, como a Ana falou, pequena, com uma caixa, e hoje com 10 mil caixas. Garrafas por mês. 10 mil garrafas por mês. Olha a diferença de uma caixa para 10 mil garrafas por mês. E num período pequeno, né, Ana? 1 ano e meio. 1 ano e meio. Então, você pode. Todas nós podemos. É isso e aí. o que a protagonista faz é dizer isso para você, te apoiar, trazer essas mulheres para inspirar cada uma de vocês a tentar e também a olhar o que você faz por uma, o universo vai te trazer de volta. Exatamente. Então, o que a Ana está fazendo hoje por essas mulheres que vão ser tocadas pelo Florescer, ela vai receber de volta do universo, porque é a lei do retorno. Eu acredito muito nisso, Jaque, muito. E, assim, uma coisa muito legal, que também a gente vai deixar dentro da sua fala, é que, assim, um projeto, muitas mulheres, elas têm um pouco de medo, né? O medo desencoraja você. O medo de tudo, do desconhecido, o medo de como vai ser. Será que eu tenho dinheiro para sustentar isso? Então, eu vou deixar algo assim muito precioso para as mulheres. Eu comecei sem dinheiro. E eu comecei com um sonho, com muita vontade de vencer. Eu sabia exatamente, sei exatamente aonde eu quero estar, né? Eu vivo o caminho todos os dias, mas aproveito todas as oportunidades com muita determinação e fé. Então, assim, se você tem muita coragem e você tem fé, você pode ter certeza, as portas se abrem, as coisas começam a fluir, os negócios chegam até você. É uma força, como você falou, o universo traz para você de uma maneira tão natural, tão orgânica, como tem acontecido na minha vida, como conhecer você, né? Eu andei 600 quilômetros aquele dia, andei novamente aqui hoje. Então, você está disposto a fazer a sua história. É isso. Exatamente. E a protagonista é para isso, é para dar voz a essas mulheres que, como você, conseguiram fazer e há outras que ainda estão no início, ainda estão dentro da fazenda, estão precisando também, né, desse suporte de imaginar. A gente pode fazer tudo o que a gente quer. O sonho dá o mesmo trabalho sonhar pequeno e sonhar grande, né? Então vamos sonhar grande, porque a gente com certeza vai conseguir alcançá-los. Eu acredito muito nisso. Não esqueça nunca. Visualize sempre, mentaliza aquilo que você quer, coloca assim como um foco, sabe assim, segue exatamente. Desvia todos os atalhos, porque não existe atalho, né? Realmente, para você conquistar e fazer uma base sólida, tem que ter muito trabalho. Eu falo que o glamour é só na taça. Exato. Né? Na roça, no campo, a gente tem muito trabalho. Mas é um trabalho muito prazeroso, já que, por exemplo, tá aqui hoje, a gente tá aqui 42 graus, entendeu? A gente tá aqui, né? O calor. Mas a gente tá tão feliz porque poder realmente compartilhar, né, essa história e talvez quem vai assistir tocar o coração de cada uma de vocês, realmente não tem preço, Jaque. Não tem. A gente veio para isso, né? O propósito é fazer o bem pra gente, evoluir e fazer o bem pro próximo. É isso aí. Acho que é a isso missão, que, né? Exatamente. É a missão de todos. Talvez a gente só tenha sido tocado um pouco antes e esse projeto vai continuar tocando todas, porque é o que a gente fala. Quando uma mulher estende a mão para outra, elas conseguem caminhar junto. Isso aí. Né? Nosso slogan é: quando uma mulher planta, todas colhem. Eu adorei, achei incrível. E é exatamente isso. E uma coisa interessante, tudo é plantio, né? Não tem como você colher sem você plantar. E o plantio você realmente tem que trabalhar a terra, é isso aí. Então nem sempre você vai ver, né? A colheita ela surge depois.
Então a gente tem que ter muita determinação mesmo, coragem. Exatamente, Ana, obrigada. Adorei conhecer a sua história. Estaremos sempre juntas, com certeza, Sempre. porque estamos recebendo todos os conteúdos dessas mulheres lindas com esse projeto Florescer. Então, a Ana vai ter muito conteúdo para mandar para a gente, mostrando como é que está esse projeto, né? Que nasce aqui na Protagonista e a gente vai ver aí florescer muitas flores desse jardim, dessas mulheres produtoras rurais. É verdade, que o Viva la Vida possa, de fato, ser a minha grande missão de levar para muitas milhares de mulheres o protagonismo da vida delas. Muito obrigada, Obrigada, Ana. querida, adorei. Bom, a gente fica aqui então, continuamos batendo papo com essas mulheres incríveis da AgriShow. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreve aqui, aciona o sininho e também segue nas redes sociais, porque teremos conteúdo de todas essas mulheres espalhadas de norte a sul do Brasil, contando o que elas já estão fazendo, contando como elas estão sendo as protagonistas. Até a próxima. Oferecimento Faesp. Romancini Troncos e Balanças.